Então Paulo liga a ignorância dos 12 discípulos de Éfeso em relação ao Espírito Santo ao batismo na água. Por quê? Paulo até está surpreso. Bem, se vocês não sabem nada sobre o Espírito Santo, então que batismo é esse? Porque a igreja toda tem um só batismo. E eles confessaram, bem, nós fomos batizados no batismo de João. Então Paulo disse, então está aí o problema. João realizou um batismo de arrependimento. Então Paulo não tinha dúvida que aqueles homens se arrependeram dos seus pecados. Então o problema deles não era arrependimento, porque a ênfase de João, todo o seu ministério e as pessoas que iam sendo batizadas no seu ensino ou por ele próprio, era uma mudança de vida radical. O próprio João representava essa mudança de vida radical. Agora, bem, então agora o batismo de João não conferia o quê? O Espírito Santo. Até porque na presença interior. Até porque Jesus não tinha subido e enviado o Espírito. A era do Espírito não havia começado. Então aquele batismo de João, feito por João, ou baseado no ensinamento de João, não tinha o mesmo valor, depois da morte e ressurreição de Jesus agora. Ou seja, o batismo de João não substituía o batismo cristão. O batismo de João não substituía o batismo de Jesus, o batismo que Jesus ordenou. Amém? Assim como o batismo que a pessoa faz na igreja católica, evangélica ou qualquer outra denominação, que não está de acordo com o entendimento bíblico, não substitui o batismo do Novo Testamento. Certo? Então a pessoa pode ter sido batizada de várias formas, várias maneiras, com vários propósitos, com entendimento X ou Y, mas se não foi exatamente aquele batismo do Novo Testamento, então aquele batismo denominacional não substitui o batismo que a pessoa encontra na palavra. Amém? Então, agora é interessante aqui, que o batismo de João não conferia os mesmos benefícios que o batismo em Jesus Cristo, até mesmo porque o batismo em Cristo está relacionado ao sepultamento e à ressurreição do próprio Jesus. E a mudança espiritual que nós passamos quando morremos e ressuscitamos com Ele e somos regenerados pelo Espírito Santo que habita em nós a partir dali. Está vendo a diferença? É grande a diferença, não é? De ensino, de propósito, de dádiva, de privilégio, de benefício. Então o batismo ensinado por João não conferia os mesmos benefícios que o batismo de Atos 2:38 em diante. Bem, e agora o que esses discípulos fizeram depois de ouvirem Paulo? Foram batizados em nome de Jesus. Eles não ficaram duros, Eu já fui batizado na minha igreja. Batismo é um só. É uma só vez, eu já fui batizado quando era pequeno e não vou ser batizado de novo. Não, eles não tinham essa. Por quê? Porque eles queriam ser discípulos de Jesus. Eles queriam ser salvos. Eles queriam realmente, com sinceridade de coração, fazer a vontade de Deus. Amém. Então o que eles fizeram depois de ouvirem Paulo? Foram batizados em Eles nome foram de Jesus. batizados. Eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Os outros não eram batizados em nome de Jesus, não? Esses daí. Os antes de Jesus vir, eles eram batizados em nome de Abraão? Não, era só De João Batista, quer dizer? sim, batizados no ensino de João Batista. Mas eu acho que ninguém falava assim, eu te batizo em nome de João Batista. Ele fala aqui, no versículo 4, ele fala assim: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Ele batizava para a remissão dos pecados, mas falando, ó, creia em Jesus, que é um carinha que vai vir depois de mim. Bem, então Paulo diz, que João realmente realizou um batismo de arrependimento, mas a ênfase de João não era que o batismo de arrependimento dele ia salvar. A ênfase de João era que o Messias estava chegando.
Então é se preparar para a vinda do Messias. Então o Messias chegou e mandou a gente batizar agora para a remissão dos pecados no nome dele. O que a gente faz se a gente já batizou em João? Batiza de novo. Batiza, né, em Cristo. Amém? Então o batismo de João era uma prefiguração do batismo, digamos assim, permanente, né, no plano de redenção de Deus. Bem, então é isso, né? A questão aqui é perguntar: as pessoas boas, religiosas, que receberam um batismo inadequado, elas devem ou precisariam ser batizadas novamente? Sim. Sim. Né? Às vezes a pessoa pensa assim: não existe pessoas que batizaram mais de uma vez na Bíblia, né? Existe sim. Aqui Atos 19 é um exemplo de quê? Pessoas que batizaram no ensinamento de João, né? Anterior, né? Um entendimento parcial sobre o batismo, né? Não conheciam o batismo em Jesus, mas criam em Jesus, sem ser batizados em Jesus. Mas quando descobriram o batismo em Jesus, fizeram o que era necessário e continuaram seguindo Jesus. Né? O problema é que as pessoas às vezes defendem o que é a sua tradição religiosa, né? E não quer se submeter a Deus pelo batismo bíblico. Né? E isso é um erro. Né? Sabemos que a pessoa não pode ser tão teimosa assim. Então as pessoas que receberam um batismo inadequado, seja no catolicismo, na infância, seja, né, no denominacionalismo evangélico, seja no denominacionalismo evangélico, mesmo sendo elas agora pessoas boas e religiosas e tementes a Deus, elas precisam da salvação em Jesus. Elas precisam receber o batismo bíblico para a remissão dos pecados. Amém? Qualquer pessoa pode batizar outra? Qualquer discípulo de Jesus, né, deve pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo as pessoas que se arrependem. Mas tem que ser homem, né? De preferência, né, tem que ser homem. Né? Mas se não tiver um homem na situação, né, o importante é que a pessoa seja batizada. Sim. Amém? Amém. Né? Falamos de preferência porque os homens aqui ministram, né, mais e tudo, então, né, quem leva frio nas pernas são eles, né? Se a correnteza levar, leva eles. Se acontecer qualquer coisa, se alguém entupir de água, é ele que está, né, entupindo a pessoa. É culpa deles. Deixe com eles que eles resolvem, né? Mas claro, né? Então não temos como dizer que uma discípula de Jesus não poderia fazer, né, se fosse necessário. Amém? Acho até que, né, não tenho dúvida disso, que deve fazer. Né? Bem, então vamos ler Atos 9, 1 a 22 e vamos ver a conversão de Saulo, né, ou Paulo. Né? Saulo vem da palavra Saul, é o nome hebraico, Saul, ou Paulo no grego. Né? Então Saulo é o nome hebraico, Paulo é o nome em grego. Né? Saulo significa Saul, mesmo nome do rei Saul do Velho Testamento, e Paulo significa pequeno. Atos 9, 1 a 22. Pode ser? Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele.
A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que o adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na entrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Amém. Muito bem. A conversão de Saulo é tão importante no livro de Atos que ela é descrita em 3 ocasiões diferentes, né? Mas aí lembra que eu falo, né? Quando Lucas apresenta uma coisa a primeira vez, ele dá todos os detalhes, né? Depois ele resume, omite alguns detalhes importantes, porque já estão subentendidos na leitura, né? Ele não vai ficar repetindo, né, as mesmas coisas da mesma forma, para não cansar o seu leitor. Mas o ponto aqui é o seguinte: quais foram as instruções que Jesus deu a Saulo? Ele mandou ele para Damasco. E entrar na cidade. E Eles aí? dirão o que você deve fazer. Muito bem, então está vendo que Jesus não pregou o evangelho para Saulo. Jesus não pregou o evangelho para Saulo. Por quê? O evangelho é do homem para o homem. É dos discípulos de Jesus para o mundo. Se Jesus diz: vão pelo mundo, prega o evangelho, e depois ele vem e faz, então Jesus, por que ele mandou a gente fazer se ele vai vir de vez em quando e fazer? Não, Jesus disse: olha, Saulo, por que me persegues? Entra na cidade e lá te dirão o quê? O que deve fazer? Tudo o que te convém fazer, ou tudo o que te é ordenado fazer. Então note bem que as instruções que Jesus deu a Saulo foi entrar na cidade e esperar, né, que ele saberia o que o Senhor queria que ele fizesse, o que o Senhor ordenava que ele fizesse. Muito bem. Agora, quantos dias Saulo ficou sem ver e sem comer? 3 dias. Está vendo? Não foi de imediato, ele chegou, entrou na cidade e já chegou uma pessoa lá para falar. Não, ele ficou ainda 3 dias sem ver, mas ele também não comeu. Por quê? Porque ele estava jejuando, ele estava se arrependendo, ele estava se contristando, ele estava numa busca intensa da vontade de Deus, porque tudo ia mudar.
porque ele estava acreditando que o cristianismo era falso e agora o cristianismo era verdadeiro. Eita, muita coisa na E cabeça. tudo que ele fez para trás, e como ele vai fazer daqui para frente, o que ele vai ser, e sua vida, e a missão, e como ele vai lidar com o seu passado, e, né? Enfim, então Tudo mal que ele fez. ele realmente, nesse período, ele teve tempo para se arrepender. Ele está vendo que às vezes, né, dependendo da conversão, a pessoa, né, Deus está dando um tempo para ela reavaliar a sua vida. Ele estava preparado para batizar só porque ficou cego? Não. Ele ainda precisava olhar para dentro de si mesmo, né, e se arrepender. Né? Então Deus deu o tempo que ele precisava para se arrepender. Amém? E só que ele ainda não tinha recebido nenhuma instrução, né? Mas já estava buscando intensamente Deus e se arrependendo dos seus pecados. Bem, agora como Deus operou na conversão de Saulo? Ele mandou Ananias. Mandou Ananias. Através de um seguidor, né? Exatamente. Então um discípulo respeitado, né? Um discípulo honrado na cidade, né? Uma pessoa que Deus vai usar para levar o Evangelho até Saulo. Amém? Então lembra, o Evangelho é do homem para o homem, de um pecador salvo para um pecador perdido que precisa de salvação. É assim que Deus opera. Amém? É assim que ele operou na conversão de Saulo, né? Imagina o grande perseguidor da igreja que se tornaria o grande apóstolo, né? Sendo humilde e humilhado, recebendo instruções de um discípulo, né? Digamos assim, um discípulo comum da cidade de Damasco, né? Isso é o cristianismo, amém? Isso é o cristianismo. Então, agora o que Saulo fez depois de ouvir Ananias? Levantou e foi batizado. Levantou e foi batizado. Nem comer, ele comeu só depois. Comeu só depois. Deixa eu respeitar depois. Já tô Depois ele 3 tinha dias, ânimo. não, dá tempo. Né? Depois ele se fortaleceu fisicamente, porque primeiro ele precisava se fortalecer espiritualmente, né? A gente pensa que coisas materiais é tudo, não é. A gente pensa que pão é tudo, não é. O Espírito aqui é tudo. Amém? Lembra que Ananias disse, o Senhor me enviou para que você recupere a vista e você seja cheio do Espírito Santo. Aí as escamas caíram e ele fez o quê? Levantou e foi batizado. Então no batismo ele recebeu o quê? O Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo, né? Então ele não recebeu o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, né? Igual os 12, mas ele recebeu a mesma medida dos 12 através de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então, agora o que Saulo fez depois do seu batismo? Começou Senhor Jesus. imediatamente no Começou a pregar. Né? Então note bem que ele confessou Jesus. Né? Então a confissão é tanto antes quanto depois do batismo. Depois principalmente. Depois muito mais. Né? Com o objetivo de ganhar novas almas. Assim nós devemos fazer também. Amém? Então agora quanto tempo levou para o Paulo tomar a decisão de ser batizado? Imediatamente. Tá vendo? Depois que ele recebeu o ensinamento, foi na hora. Amém? Então não tem por que as pessoas protelarem ensinar sobre o batismo, né? E protelarem batizar a pessoa e a pessoa que precisa batizar protelar, né? Porque aqui na Bíblia realmente ele precisava. Lembra que Jesus disse, lá te dirão tudo o que te é ordenado a fazer. Bem, o que era ordenado a fazer? Batizar. Batizar. Vamos ver Atos 22, 1 a 16. Tá vendo que eu tô abrindo? Irmãos e 22, pais. 1 a 16. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, e eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Segundo a exatidão da lei e de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje.
Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Tá certo? Certo. Ah, tá. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse-me: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvireis uma voz da sua própria boca, porque terás de ter a sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Muito bem. Então Saulo era um homem religioso antes de tornar-se cristão? Sim. Muito. Muito religioso. Qual era a religião dele? Judaísmo. Judaísmo, né? Ele era da seita dos fariseus, um judeu, zeloso do judaísmo, né? Zeloso das tradições. Ô, João, só Tá vendo? Então, se religião salvasse, Paulo tinha que ser salvo na religião dele, porque ele era um judeu, ele era uma pessoa que seguia as leis de Moisés, tinha sinceridade, né? Mas religião nenhuma garante a aprovação de Deus e a salvação do indivíduo, né? Então, ele precisava tornar-se verdadeiramente um cristão. Então, muitas pessoas, Fernanda, são religiosas, né? Mas não são ainda verdadeiramente cristãs, porque não estão frente a frente com os fatos da verdade da palavra de Deus e às vezes nem sequer têm entendimento do batismo bíblico e do plano de salvação, né? Então temos que entender, né? Às vezes a pessoa do mundo diz: muito bonito a pessoa ter religião, né? E tal, o importante é ter religião, qualquer religião é boa e tudo.